bom estar aqui com vocês. Primeira vez minha, né? Ministrando a palavra sem vocês aqui, fisicamente falando, amém? Porque eu creio que em espírito nós estamos todos juntos agora, amém? Porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos a casa de adoração, amém? Você é a casa de adoração, eu sou a casa de adoração, e juntos nós podemos adorar, mas tem que te dizer que você faz falta. Mas Deus é bom e nós cremos que muito em breve toda essa situação irá passar e nós poderemos estar aqui juntos reunidos novamente. Eu quero te pedir agora que você possa ir na sua casa fechar os seus olhos, né, junto com a sua família, e vamos apresentar esse momento da palavra, que você possa apresentar o seu coração, que o seu coração possa estar aberto e receptivo à palavra de Deus, aquilo que vai ser ministrado através da minha vida, que você não se chateie, porque hoje não é o pastor Michael, porque nós somos vasos, amém? E eu creio que Deus ele pode me usar para falar com a sua vida. Então feche seus olhos, Paizinho, nós somos gratos a Ti, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque mais um dia nós estamos vivendo o Teu favor, nós estamos vivendo a Tua bondade, a Tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque eis que estou convosco todos os dias, está se cumprindo mais uma vez hoje. Nós cremos que o Senhor está conosco nesse momento, todos os dias o Senhor está conosco. Obrigado pela Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, eu não canso de Te agradecer pela liberdade que nós temos de Te louvar, de Te adorar, Pai, de portas abertas ou não, nós podemos fazer isso, ó Deus, porque nós temos o Teu Espírito habitando em nós, o Espírito que rasgou o véu e que nos permitiu, ó Deus, através do Teu sacrifício na cruz, estarmos, Senhor, diante de Ti, sem culpa, sem medo, sem condenação, para Te louvar, para cantar a Ti, para dizer que Tu és bom e para bendizer o Teu nome, Deus. Obrigada, Senhor, porque aquele véu se rasgou e hoje nós temos livre acesso à Tua presença. E, Paizinho, nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, cada um de nós, que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso coração e que nós vamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia, Deus é bom. Queridos, eu queria falar com vocês hoje sobre um tema que está no meu coração há um tempo, que vira e mexe eu solto um pedaço aqui, solto um pedaço ali, e agora eu vou soltar um pouco mais. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 1 nós vamos ler, amém? Mateus 16, 1 diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, testando-o, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo dos céus. Ele, porém, lhe respondeu: é chegada a tarde e vós dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-o, retirou-se. Queridos, aqui Jesus estava no meio de uma multidão, como sempre, e havia alguns fariseus e alguns saduceus, que eram os religiosos da época, que eram as pessoas que, digamos assim, entendiam da palavra, eram os que tinham entendimento, que tinham conhecimento, que deveriam saber sobre todas as coisas a respeito da palavra, a respeito de tempos, a respeito de estações. E Jesus olha para ele, e eles olham para Jesus, tentando Jesus, dizendo assim: olha, você não diz que você é o Filho de Deus, que você sabe todas as coisas? Então, dá-nos um sinal, né? Dá-nos um sinal dos céus, vindo dos céus. E Jesus ele olha para eles e fala assim: nenhum sinal vos será dado. Vocês sabem reconhecer, olhar à tarde e reconhecer que vai haver chuva, ou olhar de manhã e reconhecer que o dia será bom, mas vocês, estudiosos
da palavra, doutores da lei, não conseguem discernir o tempo em que vocês estão vivendo. Queridos, quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, a princípio eu não entendi tudo, mas depois o Senhor foi me falando algumas coisas, e nós, como igreja, nós precisamos entender o tempo em que nós estamos vivendo. Nós, como igreja, como representantes da palavra, como aqueles que deveriam conhecer a palavra, nós temos que entender e saber qual é o tempo em que nós estamos vivendo. Nós não podemos ser como esses homens aqui, que se diziam ser doutores da lei, se diziam ser entendidos na palavra, e eram para eles saber exatamente o tempo, porque, queridos, se você olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Deus trabalha com marcação de tempo. Em todos os momentos Deus ele vai fazer alguma coisa. O profeta vai trazer uma profecia. Ele sempre diz: no ano X, no ano em que o rei fulano reinava, no ano em que o rei morreu, em tal estação, enquanto estávamos no cativeiro da Babilônia, no ano X do cativeiro da Babilônia, de Gênesis a Apocalipse, Deus trabalha com marcação de tempo. Não porque Ele precise disso, porque Deus Ele é eterno, amém? Mas porque nós estamos aqui. E Deus Ele não faz nada sem comunicar aos seus filhos, amém? E nós precisamos entender, não podemos ser como esses homens. Esses homens aqui, se eles tivessem entendimento, talvez nem queriam entender. Era para saber, eles estavam, quando Jesus estava aqui nessa terra, estava se cumprindo a profecia das 70 semanas de Daniel. E se eles estivessem lendo a Bíblia como se deve, ou o que eles tinham como Bíblia, eles deveriam saber sobre isso. E aquele povo estava dormindo, ou estava ignorante por vontade própria, não querendo conhecer, não querendo saber. E eu queria que você fosse comigo em Lucas. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, porque, como vocês sabem, eu gosto de folhear e eu gosto que vocês vejam aquilo que eu estou vendo. Então, abra lá no livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 41. Amém? Lucas 19, 41. Diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Esse aqui é Jesus, porque ele estava vendo, olhando para Jerusalém. E quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto agora está oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo ou a oportunidade da tua visitação. Queridos, eu quero me deter nesse último versículo no 44. Jesus estava aqui olhando para a cidade de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele chorou. E por que ele chorou? Porque ele já estava vendo, ele sabia de coisas que viriam acontecer sobre aquela cidade, e todas essas coisas viriam acontecer. Por quê? Porque eles não reconheceram o tempo ou a oportunidade da sua visitação. Que visitação era essa? O tempo que Jesus estava lá. Amém? Eles não reconheceram. Queridos, não reconhecer o tempo em que nós estamos vivendo nos faz perder muitas vezes a visitação de Deus, o tempo oportuno de visitação do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós temos que estar ligados, nós não podemos estar dispersos. Queridos, nós somos a igreja de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. E se nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. E uma cabeça que pensa uma coisa e um corpo que não obedece aquilo é um corpo que tem problema. É um corpo que tem uma deficiência. A cabeça pensa uma coisa e o corpo faz outra. Nós temos que andar juntos, ligados com aquilo que Deus está falando. Nós temos que estar atentos ao nosso tempo, ao tempo que nós estamos vivendo. Amém? E eu quero falar bastante com vocês a respeito disso, sobre tempo nesse momento. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. Calma que eu estou te dando bastante bagagem para a gente chegar onde eu quero chegar, tá bom? Efésios, capítulo 1 não, capítulo 5.
Efésios capítulo 5, versículo 14. Diz assim: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como a nécios. Nécios é uma pessoa sem entendimento, e sim como sábios. Queridos, eu não sei você, mas eu não quero andar nessa vida, eu não quero andar, né, vivendo aqui como nécio. Eu quero andar como sábio, como uma pessoa sábia. E a Bíblia fala como que nós devemos andar como uma pessoa sábia. Aqui, ó, ele continua: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu peguei uma definição no dicionário de remir o tempo, e significa extrair o melhor de cada oportunidade. Remir é extrair o melhor de cada oportunidade. Então, se você anda prestando atenção, se você anda olhando atentamente, você consegue extrair o melhor de cada oportunidade. E por isso que ele fala que nós temos que viver sabiamente, remindo o tempo, porque os dias são maus. Queridos, e os dias não são maus agora, por causa do Covid-19. Os dias são maus há muito tempo. Há muito tempo os dias são maus. E nós temos que entender em que tempo e em que momento nós estamos vivendo. Porque Deus, ele trabalha com o tempo. Deus, ele trabalha nos mostrando o tempo. Em Lucas, ele fala bem sobre isso, que o dia da vinda do Senhor seria como um ladrão na noite. Ninguém espera o ladrão. Então, uma pessoa que é pega por um ladrão, ela é pega desprevenida. Ela não estava esperando por aquilo, porque se ela estivesse esperando, ela se protegeria de alguma forma. Então, ela não está esperando por aquilo. Mas ele continua dizendo: vocês estão na luz, e não será assim com vocês. Vocês não serão pegos como uma pessoa desprevenida no último momento. Não, vocês sabem, vocês têm que reconhecer o tempo em que nós estamos vivendo. Qual é o tempo, qual é a estação que nós estamos vivendo? Porque cada tempo requer uma ação diferente. Cada tempo requer que nós façamos algo de uma forma diferente. E se nós estamos dormindo, se nós estamos apenas na nossa casa, brincando de ser crente, brincando de pegar a Bíblia e ir para a igreja quando nós podemos, né? Ou brincando de assistir lives e não nos atentando ao tempo, nós estamos aqui como que dormindo. E aqui ele diz: desperta, tu que dormes, levanta-te e Cristo te esclarecerá. Em Atos 17, volte suas páginas aí um pouquinho. Atos 17, 26. Diz assim, aqui é Paulo, né? Se eu não me engano, foi isso mesmo. Paulo em Atenas, quando ele chega e ele vê os atenienses adorando a vários deuses, e eles eram tão religiosos, como é o nome da palavra, são adoradores de ídolos, idólatras. Eles eram tão idólatras que eles tinham um templo reservado, um altar reservado ao Deus desconhecido. Porque, né, nós estamos adorando todos os deuses aqui, mas vai que tem um que a gente não conhece. Então nós vamos deixar um espaço reservado aqui para que ele não se sinta ofendido, né? E aí, quando Paulo olha aquilo, Paulo, atento à oportunidade, atento ao tempo em que ele estava vivendo, ele diz: eu vim para falar sobre esse Deus aqui, que vocês não conhecem, o Deus desconhecido, que reina sobre todo o céu, sobre a terra. E ele começa a falar sobre Deus. E aqui no versículo 26 ele diz: de um só homem fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, se bem que não está longe de cada um de nós.
Então ele está falando assim, que o Deus, né, que estava ensinando aquele povo, que fez todas as coisas, que fez de um homem, Adão, toda a raça humana, esse mesmo Deus, ele já determinou tempos previamente estabelecidos. Amém? Salmos 90, versículo 1. Segura aí. Salmos 90, a partir do versículo 1. Olha o que diz aqui. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Aqui ele está falando de tempo, de geração em geração, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. É marcação de tempo. Queridos, tem uma frase acho que é de John Wesley, agora eu não vou lembrar, eu creio que seja, que ele fala assim, que o tempo é uma ruptura na eternidade de Deus, né? E depois eu vou mostrar para vocês isso um pouco mais, de uma forma mais clara. Mas, queridos, Deus, ele é eterno. Deus, ele não tem passado, presente e futuro. Deus, ele é eterno. Não é eternidade. A gente às vezes pensa assim que eternidade é um montão de tempo, né? Um monte de tempo junto, isso é uma eternidade. Não, isso é uma coisa infinita. Um monte de tempo junto é uma coisa infinita. Eternidade não tem contagem. Uma coisa que é eterna, simplesmente ele existe. E assim Deus é. Ele simplesmente existe. Amém? Ele não precisa de um tempo, mas ele estabeleceu tempos para nós, para que nós pudéssemos entender o que ele estava fazendo. Nós, como humanos, até hoje, na nossa época, nós estamos aqui em 2020, é complicado a nossa mente aceitar ou entender o que é uma coisa eterna. Como assim viver sem tempo, viver sem contagem de tempo? É complicado. Então Deus, ele estabelece tempos para que dentro de cada tempo ele pudesse agir de uma forma, né, esperando, é como se ele fizesse uma ação, esperando uma reação dentro daquele tempo. Amém? Você consegue entender isso? Então, aqui ele fala de eternidade em eternidade Tu és Deus, de geração em geração Tu és Deus. Versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Queridos, 1000 anos, pensa 1000 anos, muitos anos, né? Para Deus, é como se fosse a vigília da noite de ontem que passou. Então, a gente não pode querer colocar Deus dentro do nosso cronos, né? Do nosso tempo, do nosso horário, porque o tempo foi feito para nós, não para Deus. Ele tem domínio de tudo, ele não vê passado, presente, futuro, ele vê. Amém? Você consegue entender isso? Deus vê. E nós estamos trabalhando dentro desse tempo, nós como homens. Quando a gente vai ver Gênesis, capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, o que diz lá? Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Os céus e a terra? Não, o princípio. Porque Deus, ele é eterno, então ele teve que estabelecer um momento onde ele ia começar todas as coisas. Então ele falou assim, ó, no princípio, aqui, para vocês, é aqui, no princípio, criou Deus todas as coisas. E aí ele foi criando céu, terra e tudo que a gente conhece hoje. Para que nós, né, tempos, estações, primavera, verão, outono, inverno, tudo isso é para nós, queridos. Deus não trabalha com isso. Aleluia, você pode entender isso? Eu creio que você está recebendo tudo aí e por mais que eu tenha dado bastante aqui, eu creio que eu estou conseguindo fazer um caminho claro na sua cabeça aí. Vamos voltar não, a gente ainda está aqui em Salmos, capítulo 90, o versículo 10, deixa eu olhar aqui. Salmos 90, 12, é o 12. Diz assim:
ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Aqui o salmista já estava orando: Deus, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos um coração sábio, um coração inteligente. Como nós lemos lá, como viver, de forma sábia, remindo o tempo. E aqui o salmista estava dizendo: me ensina a remir o meu tempo, a contar os meus dias de tal forma que o meu coração se torne sábio. Aqui, queridos, lá, muitos anos atrás, muitos anos atrás, antes mesmo de Jesus vir, ele já estava pedindo que o coração dele fosse sábio, que ele entendesse a contar esses dias, a fazer essa contagem. Vamos lá para 2 Pedro, que essa palavra também se confirma. 2 Pedro, capítulo 3. Amém? Deus é bom. Diga aí na sua casa: Deus é bom. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, que ele está falando do dilúvio. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aí o 10 ele fala: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui Pedro está falando sobre a vinda do Senhor, e ele está falando assim: olha, não ouçam aquelas pessoas, que estão fazendo, que estão rindo de Deus, que estão caçoando da cara dele, que dizem: que coisa é essa que Deus virá? Como assim Deus virá? É mundo desde que eu conheço. Tem pessoas que eu ouço falar, nossa, eu ouço falar que Jesus vai voltar desde que eu era criança. E quantos anos você tem? 40, 50 anos. Queridos, se você olhar, prestar atenção em Lucas, quando Jesus ele começa a falar sobre como serão os últimos dias, ele começa a falar assim: vai acontecer isso, guerra, fome, peste, morte, destruição, um monte de coisa, todas aquelas coisas que são descritas lá. E Jesus fala assim: acautelai-vos, ainda não é o fim. Aí eu te pergunto, desde quando existe guerra? Depois que Jesus morreu, se não me engano, 30 anos após a sua morte, Jerusalém foi destruída. Teve uma guerra. Roma tomou a cidade. Aí se você vai acompanhando a história, quantas e quantas guerras vieram depois disso, Roma mesmo depois é destruída, e enfim, não sou professora de história, não vou me meter muito a falar sobre a história aqui, mas de lá para cá nós estamos vindo acompanhando sobre guerras, sobre terremotos, sobre maremotos, sobre furacões, sobre nananana, e aí as pessoas falam assim: mas está acontecendo isso. Eles está acontecendo isso desde lá, de quando Jesus falou. Só que ainda não é o fim. Por quê? Porque, queridos, para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então seus 40, 50 anos é uma fumaça perto
consegue entender que nós estamos vivendo os fins dos tempos, e não é de agora, não é de 2000, não é de 1998, não é quantas e quantos fins do mundo nós já passamos, né? Vira e mexe a gente vê uns memes aí, né? Ai, eu superei a virada do milênio, eu superei o calendário, foi o último, foi o Celta, né? E enfim, que tantas pessoas vieram falando que o mundo ia acabar, que Deus, Jesus iria voltar. E queridos, ele ainda não voltou, mas isso não significa que ele não virá. A Bíblia diz que é certo, ele virá. E nós, como igreja, temos que estar preparados, mas não é estar preparados com medo, no sentido, ai meu Deus, ai Jesus está vindo, ai meu Deus, e agora? Não, como que nós estamos preparados? Quando a gente vai ler a parábola do servo, ele fala assim: feliz o servo que quando Jesus voltar, ou quando o seu Senhor voltar, o achar trabalhando. Não é, ai meu Deus, ai Jesus está voltando, ai deixa eu me consertar, não. Quando Jesus voltar, nós temos que estar trabalhando. A igreja, eu tenho a sensação de que a igreja está dormindo, está confortável, né? Na tecnologia, confortável no estilo de vida, né? A gente, glória a Deus, aleluia, temos muitas igrejas, né? Quando eu digo abertas, vocês entendem que não é nesse momento que nós estamos falando, amém? Que nesse momento elas estão fechadas, mas nós temos muitas oportunidades de igreja. Você pode ir para a igreja que você quiser, você tem inúmeras opções. É só você pegar uma rua qualquer, uma rua qualquer, pelo menos aqui em São Paulo, você vai ver igreja A, igreja B, igreja C. Glória a Deus por isso, querido, porque é o reino, amém? Como diz Jesus, quem comigo não ajuda espalha. Então, se você, né, está congregando, se você está vendo igreja, glória a Deus por isso, porque ali a palavra está sendo pregada e pessoas estão sendo salvas. Mas nós estamos muitas vezes confortáveis na nossa rotina de crente, onde nós vamos para a igreja, muitas vezes participamos do louvor, somos da banda, ou somos da diaconia, somos da equipe de professores, e nós estamos trabalhando ali dentro da igreja. Mas será que é isso? Será que Jesus morreu por nós, para que nós tivéssemos uma vida onde uma vez na semana eu pego a minha Bíblia, eu vou para a igreja e ensino as crianças, ou uma vez na semana eu vou para a igreja e eu estou escalado no louvor e eu toco, eu canto, uma vez por semana eu frequento um grupo familiar, e é isso? É isso que se resume o sacrifício de Jesus por nós? Nós temos tempo para tantas outras coisas, queridos, mas infelizmente, porque nós estamos dormindo, nós não estamos percebendo o valor do nosso tempo e da nossa dedicação em trabalharmos para o Senhor. Querido, não estou falando que todo mundo agora vai ser, desculpa a palavra, né, vagabundo, ninguém vai sair do trabalho, vai sair da faculdade, não vai fazer nada, vou entrar no trem e ficar pregando o dia inteiro. Não é isso, né? Nada contra, se você tem tempo para fazer isso, faça, mas nada contra, não é para você fazer, largar tudo porque você vai ficar pregando a palavra que Jesus vai voltar. Queridos, a Bíblia não diz quando Jesus vai voltar, nem ele mesmo sabe, é só o Pai que sabe. Então não adianta a gente querer ficar tentando adivinhar, mas nós temos que estar trabalhando. Ontem, acho que foi no Decente que nós ouvimos uma ministração de um pastor que ele falou sobre isso. Ele falou: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Não é para fazer menos, porque vai ficar mal feito, e não é para fazer mais, além das suas forças, porque você vai se cansar rápido, mas é para fazer conforme as tuas forças. Então, querido, Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, e Ele não deu. Deus sim. Muitas vezes você não quer enxergar, porque você queria outra coisa. Mas Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, Deus te deu algo para fazer, Deus colocou algo no teu coração, e você precisa fazer isso. Você precisa estar trabalhando quando Ele voltar. Você precisa estar fazendo, mas é tão pequeno o meu dom. Tem uma jovem aqui na nossa igreja, né, que ela tem o dom de escrever. Beijos, meninos, saudades. Ela tem o dom de escrever. Mas é tão pequeno, querido, sei lá, escreve assim umas cartas. Ela fez um projeto na época, escreve uma carta, deixa no ponto de ônibus. Eu tenho vergonha. Ontem nós fizemos uma
porque o tema era ser sal e luz. E uma das perguntas é: como eu posso ser sal e luz se eu sou tímido, né? Tenho vergonha, não consigo falar em público, não tenho nenhum dom público, né? E aí, queridos, olha que ideia maravilhosa. Escreve carta, você vai na padaria, deixa no balcão. Você vai pegar um ônibus, deixa no assento lá do ônibus. Você entrou no ônibus, deixa no assento. Fale a palavra, querido. De alguma forma, libere isso que está dentro de você. Você vai morrer com isso e as pessoas estão morrendo, as pessoas estão indo para o inferno. Nós estamos nos últimos dias. Nós somos aqueles trabalhadores da última hora, como Jesus mesmo falou. Não importa se nós vamos chegar aos 50, 70, 80 anos, mas chegue lá trabalhando para o Senhor. Chegue lá vivendo uma vida que agrade, que alegre o coração do Senhor. Amém? Entenda o tempo. Eu queria colocar aqui um slide para vocês estarem vendo. Depois, não se preocupe, o pessoal de mídia vai ajustar e vai dar tudo certo. Quando tiver o primeiro, pode ser o primeiro. Pode ir por ordem mesmo, tá? Para que vocês entendam um pouco sobre essa questão de tempo, né? Se eu estiver na frente, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês rapidamente, só para vocês entenderem, um slide sobre cronologia bíblica. Então nós temos ali, ó, de Adão até Abraão foram aproximadamente 2000 anos. Queridos, pelo amor de Deus, Jesus amado, lembrem-se dessa palavra, amém? Aproximadamente, aleluia? Aproximadamente 2000 anos. De Adão até Abraão, 2000 anos. De Abraão até Cristo, aproximadamente 2000 anos. E de Cristo até a igreja, que ano nós estamos vendo? 2020, né? Aproximadamente 2000 anos. Amém? E nós sabemos que nós temos o último período ali, que é o milênio. Então, querido, se você olhar a sua Bíblia, de Adão até Abraão, que é mais ou menos esse tempo, Deus, ele falou com todo o povo da terra. Ele falou com Adão, depois vieram os filhos de Adão, começou a estabelecer sacrifício, veio Noé, nesse período veio Jó, várias pessoas que estiveram ali nesse meio tempo e que Deus estava tratando com o povo, no geral, de Adão até Abraão. Isso mais ou menos, se eu não me engano, Gênesis capítulo 12, né, que começa a história de Abraão. Então, de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 12, Deus fala mais ou menos 2000 anos com o povo no geral, todo mundo que habitava na terra. Quando chega em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, faz uma aliança. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou fazer de você uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ali ele começa a tratar então com o povo dele, que ele chama o povo de Israel, né? Os hebreus, enfim, onde a gente começa a ver. E isso aí, de Abraão até Jesus, vai mais ou menos 2000 anos. Quando chega em Jesus, quando Jesus vem, ele não está tratando mais só com os judeus, porque a Bíblia diz o que? Veio para o que era seu, os judeus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Foi aí que nós entramos, amém? Então, em Cristo, a Bíblia diz que dos dois povos ele fez um. Então diz que não há judeu, não há grego, não há livre, não há, não lembro mais o restante, mas não há escravo, não há livre. Agora em Cristo ele fez uma só nação, que é a igreja. Amém? Somos nós. E dentro desse período da igreja nós estamos vivendo. E já se passaram 2000 anos. Mas lembre-se que eu não vou parar de fazer conta, que não vai adiantar nada. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia, nem o ano, nem nada. Amém?
Então, estamos aqui, estamos vivendo esse período da igreja. E o próximo período que nós vamos viver é o período do milênio. Por que nós estamos vendo isso? Porque são os 4 grandes marcas, né, da Bíblia. Amém? Pode passar o próximo, Leitão, por favor. Amém. A Bíblia, nós sabemos que ela está dividida em 4 grandes eventos, né? Um foi a criação, o outro foi a queda, o terceiro foi a redenção e o quarto foi a glorificação. É o próximo evento que nós vamos viver, porque nós já passamos pela criação, onde Deus criou todas as coisas, já passamos pela queda do homem, e por causa dessa queda veio Jesus, e nós já passamos pela redenção. Amém? Então o próximo grande evento que nós vamos viver é a glorificação. E o outro, pode passar mais um, Leita, por favor, que é o último, porque eu queria ficar assim muito claro para vocês entenderem onde nós estamos. Amém? Dispensações, vocês já devem ter visto sobre isso, nós já falamos aqui há algum tempo sobre isso. A Bíblia fala de 7 dispensações. E dispensações é um tipo de governo. Amém? Então, Deus ele governou de formas diferentes, com propósitos diferentes sobre a terra, né, através do homem, em 7 determinados momentos. Ali o primeiro, né, antes do primeiro da inocência, tem ali eternidade passada. Eu vou colocar passada porque para ficar mais fácil explicar, mas eternidade é eternidade, amém? Não tem passado, nem futuro, nem presente. Eternidade é eternidade. Mas vamos colocar a eternidade passada. Depois, quando Deus criou o homem, lá em Adão, nós vivemos o período, viveram, né, o período da inocência, que é o período que não havia pecado. O homem estava reinando sobre essa terra e não havia pecado. Depois veio a consciência. O homem pecou, errou, comeu fruto, e agora ele tinha consciência do bem e do mal. Então ele sabia o que ele tinha feito, né, como deveria agir. Depois disso veio o governo humano, quando Deus destrói tudo lá, como, né, em Noé, e ele destrói tudo com água, e aí começa-se uma nova fase, digamos assim, uma nova dispensação, um novo tipo de governo, o governo humano. E aí depois vem a promessa, quando Deus chama a Abraão e faz, olha, vocês vão viver numa terra prometida assim, mana, leite e mel, é uma terra boa, e toda a promessa que Deus faz para o povo. E quando o povo, né, começa a se aproximar para isso, a se mover para isso, vem o tempo da lei, onde Deus estabelece os princípios, né, de como isso deveria acontecer. E depois disso, quando nós estávamos no tempo da lei, Jesus veio. E a Bíblia diz que ele veio e cumpriu toda a lei. Amém? Ele cumpriu toda a lei. A finalidade da lei é Cristo. Então Jesus já cumpriu tudo aquilo que precisava ser cumprido. E nós agora estamos no tempo da graça. Então, se você perceber, das 7 dispensações, nós já passamos por 6. E nós estamos na 6ª, nós estamos na dispensação da graça. A próxima dispensação é o milênio. Aqui, antes do milênio, vem a grande tribulação, que em nome de Jesus nós não passaremos por ela, amém? Porque, né, nós já fomos, os nossos pecados já foram julgados em Cristo. E esse momento aqui é um momento de ajuste de contas com o povo judeu, amém? Não é para nós mais, apesar que Jesus fez de todos os povos um, mas aqui é o momento deles, é a oportunidade deles. Eu gosto de pensar que é a segunda oportunidade da visitação deles, né? E virá depois o milênio e aqui eternidade. Lembra que eu falei da frase que o tempo é uma ruptura da eternidade? É justamente isso. Deus é essa linha, Deus é a eternidade. E aí, dentro dessa eternidade, Ele colocou isso aqui, para que a gente pudesse identificar e viver de acordo com cada tempo. Amém? Glória a Deus. Ficou claro? Vocês estão aqui? Me ajudem aí. Então nós estamos vivendo naquele período ali, queridos. Nós estamos vivendo o período da graça, do favor de Deus. E nós estamos num momento muito melhor do que os nossos irmãos estiveram no passado, numa antiga aliança. Como a Bíblia mesmo diz, nós estamos num tempo de melhores promessas, firmados em melhores promessas. E às vezes eu tenho a impressão de que nós não estamos fazendo uso desse tempo como nós deveríamos fazer. E o que Deus
trouxe, né, ao meu coração esses dias é que eu tenho visto muitas. É uma coisa boa, né? Uma coisa boa as pessoas falarem, nós temos que aproveitar esse tempo da pandemia. Porque Deus parou o mundo para que nos mostrar alguma coisa. Querido, Deus para te mostrar alguma coisa, Ele não precisa parar nada. Ele é Deus, e se você estiver atento, você vai ouvir, Ele vai falar. Ele não precisa causar alguma coisa, né, para que a gente preste atenção. Mas já que algo foi causado, Ele quer aproveitar disso. Ele quer remir o tempo, Ele quer nos trazer um entendimento sobre isso. Esse tempo que nós estamos vivendo, que você está com mais tempo em casa, não deveria ser um tempo onde nós deveríamos aproveitar mais para ler a Bíblia, para estudar, mas infelizmente nós temos que falar, querido, se atente, leia mais, estude mais, busque mais a presença do Senhor, porque se bobear, o tempo extra que nós temos, nós ainda vamos usar para fazer qualquer outra coisa que não seja buscar a presença de Deus. Ou quando a gente fala buscar a presença, não, porque Deus está conosco, né, em todo o tempo, mas estar mais perto, buscar entender o coração dele. Querido, nós estamos no fim da linha, nós já passamos por tudo que tínhamos que passar, e nós temos que aprender a remir o tempo. Nós temos que aprender a pensar com os nossos corações de uma forma sábia. Esses dias, na quinta-feira passada, né, eu fui meio que chacoalhada assim, né, por Deus, por uma coisa, né, que aconteceu. A gente estava gravando na casa dos meus cunhados, né, a live de quinta-feira passada, e a gente gravou, e glória a Deus, aleluia, foi uma bênção e tal. Depois a gente estava ali comendo, né, vamos embora. Quando a gente saiu para ir embora, que a gente saiu no portão, tinha um casal, né, de pessoas que moram na rua, né, um casal que provavelmente, né, usam droga e tal, e eles estavam até sóbrios, mas você via, né, que eles moram na rua, e eles estavam pedindo um alimento e sabonete, porque eles iam tentar dormir em algum lugar que eu não lembro agora, e aí precisavam de sabonete, enfim. E quando foi muito engraçado, porque eu botei o pé pra fora, assim, no portão, e eu estava com a minha Bíblia na mão, que aliás a minha Bíblia não é essa, mas é igual essa, ou era igual essa. Eu estava com a minha Bíblia na mão assim, e a moça virou para mim e falou assim, você é missionária? Eu era missionária. Aí eu falei, sério, irmã? Aí ela falou assim, eu era missionária, tira uma palavra para mim, abre uma palavra para mim. E eu falei assim, olha, eu não vou, né, abrir uma palavra para você, eu vou te falar uma palavra que está em João, né, João 3,16, praxe, né, o versículo mais conhecido. E aí eu falei para ela, João 3,16, diz assim, porque Deus, e quando eu falei porque Deus, a mulher completou o versículo. Amou o mundo de tal maneira, eu falei, é isso aí. Você já sabe do propósito de Deus, e nesse momento essa mulher começou a ficar eufórica, assim, falar para o companheiro dela, né, tá vendo? Foi a confirmação, foi a palavra que Deus falou para a gente hoje, um moço também deu essa palavra para a gente. E aí eu já falei, então irmã, pega essa palavra e viva essa palavra, porque Deus te amou, você tem conhecimento da palavra. E no final da conversa toda, a moça falou assim para mim, irmã, você não tem uma Bíblia para me arrumar? E eu não tinha nenhuma, eu estava com a minha, estava na minha mão. E aí naquele momento eu falei assim, amém, Senhor. Fechei minha Bíblia e falei, toma, é sua. E a minha Bíblia é exatamente igual a essa. Toma, é sua. E queridos, nesse momento, essa mulher pegou a minha Bíblia, que agora é dela, pegou a minha Bíblia, sentou na calçada, e ela abraçava essa Bíblia, e ela beijava, e ela chorava. E ela falou, meu Deus, olha isso. E ela falava para o companheiro dela, olha isso que eu ganhei. Eu nunca ganhei uma Bíblia tão linda. E ela abria, e ela folheava. Ai, a Bíblia da mulher, eu vou ler. E antes disso, o que eu fiquei mais chocada é que antes disso eles tinham pedido comida. A Amanda tinha dado, né, lanche para ela, estava segurando o lanche. Ela agradeceu e tal. Mas, queridos, a reação que ela teve ao pegar a Bíblia foi infinitamente maior do que a reação que ela teve ao pegar o lanche. Ela estava com fome para comer. E ela sentou ali, ela ficava, Deus obrigada, e abraçou. E eu falei assim, nessa hora, eu falei assim, Senhor, como nós estamos longe, ou eu, pelo menos, porque nós temos
eu pelo menos, sem nem dizer quantas Bíblias eu tenho em casa. Bíblia de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia da criança. Só meu filho deve ter umas 3 ou 4. Mas tem Bíblia de estudo, Bíblia não sei o que, interpretada, nananã. Pra quê? Pra ficar lá, tomando pó em cima da estante, porque a gente usa. E aí eu vejo aqui uma pessoa extremamente feliz, porque ela ganhou o verdadeiro alimento, a comida que permanece. E aí, quando aconteceu aquilo, a gente se despediu, né? E quando ela saiu, ela ainda foi falando: olha isso, olha minha vida e tal. E eu, Senhor Jesus, eu acho que eu nunca fiquei tão feliz pela minha Bíblia. Era só uma Bíblia. Mas aquela mulher ficou extremamente feliz. Naquele momento, Deus me falou sobre isso. Ele falou assim: muito está se fazendo nesse momento especificamente sobre essa pandemia que nós estamos vivendo. Muito está se fazendo sobre ajudar o próximo. E, queridos, aleluia, glória a Deus por isso, porque nós precisamos ajudar. Nós aqui mesmo estamos montando cestas básicas, entregando para as famílias. E isso é muito bom. Mas, querido, o que as pessoas realmente estão querendo e realmente estão precisando está aqui, está dentro de mim e de você. E nós não estamos nos negando a fazer, com tantos compromissos que nós colocamos na nossa agenda, com tantas atividades que nós temos na nossa agenda. E nós, não, porque eu já doei alimento, eu já abençoei uma pessoa. Querido, isso passa, isso vai passar. Mas as pessoas estão com fome e sede da palavra de Deus. E muitas vezes eu e você estamos retendo esse conhecimento. Nesses dias, nós estamos retendo. Nesse tempo, nós estamos retendo. E o que eu queria trazer para vocês, de novo, o versículo de Efésios: remita o tempo, porque os dias são maus. E eu quero trazer que você quero trazer uma reflexão sobre a sua vida. Eu não quero pôr peso, porque a Bíblia diz, né, o pastor ministrou semana passada sobre isso, que o Evangelho não é peso. Tomai sobre mim, né, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo que é leve. Então eu não quero colocar um fardo sobre vocês, um peso sobre vocês, mas eu quero fazer com que você, com que a igreja de Cristo reflita como nós podemos remir o nosso tempo, como nós podemos fazer melhor, fazer além. Aquele debate que nós tivemos aqui ontem entre os jovens, né? Se você não viu, depois pode ir lá no YouTube ver, ou vai ficar salvo também, está salvo no nosso Facebook. Como aquilo não tem que ser só um debate, uma sessão de perguntas e respostas. Queridos, aquilo tem que ser vida para nós, porque se essa palavra não for vida, não for o nosso levantar, não for o nosso pulsar, o nosso entardecer, o nosso deitar, uma palavra que não traz mudança nem para nós, uma palavra que não muda nem a mim, quanto mais ao outro. Nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 35. Aqui, queridos, eu costumo dizer que é um resumo de tudo aquilo que Jesus fez nessa terra. Se você um dia quiser falar, vamos pegar um resumo do que Jesus fez enquanto ele estava aqui, ó, um resumo muito longe de tudo que aconteceu, mas está aqui em Mateus 9, 35, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando a toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas
e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores da sua seara. Queridos, se a seara, 2000 anos atrás, já era grande, imagina agora. Ela continua aí, as coisas continuam aí, as pessoas continuam aí para serem alcançadas. E nós temos que entender, temos que buscar no Senhor, para nós contarmos o nosso dia, o nosso tempo, de maneira que nós possamos alcançar o coração sábio. Amém? Pode vir, pessoal do louvor. Queridos, eu quero orar com você nesse momento, que isso não tenha sido um peso na sua vida, mas que isso possa ser uma reflexão para você, amém? E feche os seus olhos aí onde você está. Eu quero que você pense por um momento em tudo que você está vivendo. E querida, eu não quero que você saia abrindo mão, vou parar de fazer tal coisa, vou parar de fazer tal. Não, não quero que você saia abrindo mão de fazer isso ou aquilo. Mas, o que dá para você encaixar? O que dá para você colocar Jesus nisso que você está fazendo? Onde que Jesus consegue entrar nessa atividade que você está fazendo? Coloque, nem que seja todo dia no seu status do WhatsApp, no Facebook, não sei, um versículo: Deus é bom em todo tempo. Ai, Maria, não sei o versículo. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Para que as pessoas, muitas pessoas podem olhar aqui num momento de necessidade e entender: poxa, Deus é bom em todo tempo. Feche seus olhos agora, Paizinho. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra que foi ministrada, Senhor, nessa noite. Primeiramente a mim, ao meu coração. E nós, Senhor, estamos, Senhor, com o nosso coração, ó Deus, disponível, Senhor. Espírito Santo, o Senhor que é o nosso ajudador, que está conosco todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos, nós temos o conhecimento de